Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de capa para a tampa do vaso. É uma peça fácil de fazer, rápida, econômica e eu vou ensinar o passo a passo para vocês aqui nessa aula. Gente, lembrando que aqui no canal já tem disponível a aula do tapete, que é o tapete Thaís. Tem também a aula da passadeira e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer essa capa para a tampa do vaso. Bom, gente, a parte da telinha da capa para a tampa do vaso ficou assim. Para fazer essa capa para a tampa do vaso, eu utilizei, em média, 289 gramas do barbante número 6. Gente, essa é a videoaula de hoje. Ficou com aproximadamente 60 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, essa capa para a tampa do vaso. O tamanho ele pode variar de acordo com a tensão de pontos e aqui na aula eu vou ensinar para vocês como fazer a peça maior ou como fazer a peça menor. Pode diminuir as correntes iniciais e eu vou ensinar o passo a passo para vocês aqui na videoaula. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, que vocês façam esse lindo modelo de capa para a tampa do vaso e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, para iniciar a minha peça, vou trabalhar com fio multicolor. Esse fio aqui é o fio barroco, estou utilizando a cor 9520. Pode utilizar o fio multicolor, pode utilizar o barbante, a marca de fio ou barbante de sua preferência. Então, aqui eu vou iniciar trabalhando o nozinho, vou fazer aqui um nozinho inicial. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha na agulha, dessa forma. E vou ajustar aqui essa laçadinha. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha, é o nozinho inicial. Então, agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 30 correntinhas. Segui trabalhando aqui, fiz um total de 30 correntinhas iniciais. A minha peça está ficando assim. Finalizei as 30 correntinhas. Se você quer fazer a sua peça maior, faz com 5 correntinhas a mais. Aumenta 5 correntinhas. Se você quer diminuir, diminui 5 correntinhas. Então, a partir dessas 30 correntes, você pode aumentar de 5 em 5 correntes ou diminuir de 5 em 5 correntinhas. Aqui, para fazer a tampa do vaso, na medida que eu passei para vocês no início do vídeo, trabalhei com um total de 30 correntinhas. Eu vou laçar o fio. Eu vou medir, gente, aqui essa quantidade de correntinhas para vocês saberem em centímetros quanto ficou aqui a medida dessas 30 correntinhas iniciais para a minha tensão de pontos. Bom, gente, peguei aqui a fita métrica. Então, essas 30 correntinhas que eu fiz, essas 30 correntinhas iniciais, para a minha tensão de pontos, ficou com a medida aqui em centímetros, 16 centímetros e meio aproximadamente. Eu vou ajustar aqui esse nozinho inicial. Então, aqui contando as correntinhas, 16 centímetros para a minha tensão de pontos. Então, vocês podem fazer maior, aumentando de 5 em 5 correntes ou diminuindo de 5 em 5 correntinhas. Fiz aqui um total de 30 correntinhas iniciais. Laço o fio. Agora, eu vou voltar contando aqui essas correntinhas. Não conto com essa laçadinha da agulha. Eu vou voltar contando aqui. 1, 2, 3, 4. Nessa correntinha aqui de número 4, trabalho um ponto alto. Laço o fio. Na próxima corrente de base, vou repetir um ponto alto. Então, formou aqui, gente, o primeiro bloquinho de pontos altos. Trabalho uma,
2 correntes de separação. Laço fio, vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base agora, trabalho um ponto alto. Laço fio. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, repito, um ponto alto. Formou mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Pulo 2 pontos de base, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e vai formando agora esses bloquinhos com pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma, trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos até chegar aqui nessa última correntinha de base. Vai ficar um total de 6 bloquinhos desse com 3 pontos altos. 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Trabalhei aqui a sequência, 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Sempre pulando 2 pontos de base e dá bem certinho, gente. Quando chega aqui no final, trabalhei o ponto alto aqui sobre a última correntinha, que é aquele nozinho que a gente iniciou. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Trabalhei essas 6 correntinhas, laço fio, vou vir aqui nesse mesmo espacinho, nessa mesma correntinha onde eu trabalhei o último ponto alto. E aqui sobre essa correntinha, sobre esse mesmo espacinho aqui, trabalho mais um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Laço fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes. Então, observe que ficou aqui ponto alto sobre ponto alto. Fiz as 2 correntinhas. Vou laçar o fio. Vou vir direto aqui no próximo bloquinho de pontos altos e sobre o primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes e vamos seguir trabalhando dessa forma. Depois a gente faz o arremate aqui desse fio. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no final. Então, vai ficar um total de 6 bloquinhos com 3 pontos altos novamente, porque aqui a gente vai trabalhar a mesma repetição. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto. Aqui são as correntes que a gente pulou, lembra? E começou a trabalhar um ponto alto, no ponto alto na correntinha de número 4. Então, aqui ficaram essas 3 correntinhas. Vou vir aqui nessa correntinha, das 3 correntinhas, e aqui eu trabalho um ponto alto. A gente não pode esquecer de trabalhar aqui, porque se a gente esquecer, vai dar errada a peça. Então, ficou aqui 6 bloquinhos com 3 pontos altos, da mesma forma que ficou desse lado, porque tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui também. Então, agora, eu fiz 6 correntinhas desse lado, precisa ter 6 correntinhas desse outro lado também. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui. Aqui tem as 3 correntes, a gente trabalhou aqui sobre uma correntinha, 1, 2, 3. Então, vou vir aqui nessa terceira correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar
E aqui eu vou cortar esse fio, porque, gente, agora eu vou trabalhar com multicolor nos tons de vermelho. Mas, se você não quer fazer a troca de cores, você vai caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, aqui eu já cortei o fio, fiz aqui uma laçadinha. Para facilitar a hora do arremate, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, passando a agulha por essas 2 laçadinhas e vou trazer esse fio para o lado certo. Venho no próximo ponto alto, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto e vou trazer esse fio para o lado avesso. Então, assim facilita a hora do arremate. Finalizei a primeira volta aqui da minha peça. Agora, eu vou trabalhar com verde multicolor. Estou trabalhando aqui, esse verde é o verde folha. Vou fazer uma laçadinha na agulha. Ajusto essa laçadinha. Dessa forma. Agora, a gente pode iniciar tanto na curva da peça desse lado, quanto desse lado aqui também. Então, vou iniciar na curva da peça aqui desse lado. Aqui, nesse espaço de 6 correntinhas, vou trabalhar um ponto baixo e 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz o ponto baixo e as 2 correntes, eu vou pegar esse fio e vou puxar aqui para esse lado, para ajustar, para ficar bem certinho aqui a curva da peça. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto. Esse fio eu já trago ele para esse lado aqui, porque eu já vou passando aqui, né, fazendo o arremate, passando esse fio por entre os pontos. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Laço o fio nesse mesmo espaço, um ponto alto. Aqui a gente precisa trabalhar um total de 11 pontos altos, contando aqui com o ponto baixo e as 2 correntes. Então, aqui já tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a gente vai arrumando aqui os pontos, ó, vai ajustando aqui para que dê certinho aqui os 11 pontos altos. Fiz aqui 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, a gente vai ajustando aqui para que fique bem certinho e também para que não fique torta a peça. 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chegando aqui na lateral da peça, trabalho 2 correntinhas, laço fio, vou vir aqui no intervalo de 2 correntinhas e trabalho um ponto alto. Laço fio nesse mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Então, se você não fez a troca de cores, caminhou aqui com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntes, aqui começa a trabalhar os bloquinhos com 3 pontos altos. E na curva da peça, trabalha 11 pontos altos. 2 correntes de separação, laço fio, no próximo intervalo de 2 correntes, repito a sequência com 3 pontos altos. 2 correntes. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, gente, nesse último espacinho de 2 correntes da lateral da peça. Ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos agora com 3 pontos altos. Chegando aqui na curva da peça, nesse espaço com as 6 correntes, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei aqui desse lado. Então, aqui,
vamos trabalhar uma sequência com 11 pontos altos novamente. Fiz aqui 3, sempre arrumando aqui para que dê certinho a quantidade de pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Ficou assim. 2 correntes de separação, laço, fio, e agora sigo trabalhando para cada intervalo de 2 correntinhas. Trabalho 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Já estamos aqui finalizando a base da capa para a tampa do vaso. Então, agora eu sigo trabalhando 3 pontos para cada intervalo de 2 correntinhas, da mesma forma que eu trabalhei desse lado. Fiz aqui a sequência de bloquinhos com pontos altos. Fiz 2 correntinhas. Para finalizar essa volta de número 2, eu vou vir aqui. Vou contar um ponto baixo. Aqui, ó, um ponto baixo, 1, 2. Aqui na segunda correntinha, a gente prende aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio multicolor. Aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu ensinei para vocês, para facilitar aqui a hora do arremate. Vou trazer esse fio aqui para o lado avesso. Então, está pronta aqui a base para fazer a capa para a tampa do vaso. Se você achar necessário trabalhar 5 correntinhas a mais ou a menos, vai de acordo com a sua tensão de pontos, igual eu expliquei aqui para vocês. Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru. Bom, gente, então agora vou trabalhar com o barbante cru. Pode trabalhar com a marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Esse barbante cru, eu estou utilizando o barbante Euro-Roma. Aqui eu utilizei o fio barroco e aqui também foi o fio barroco. Então, aqui, para fazer a troca de cores, eu já cortei o barbante, vou fazer aqui uma laçadinha. Eu seguro aqui o fio, dessa forma, e aqui eu vou fazer uma laçadinha aqui na agulha. Dessa forma. Vou ajustar aqui essa laçadinha. Agora, a gente pode iniciar tanto aqui desse lado onde cortou o barbante, quanto desse lado aqui também. Eu vou iniciar aqui desse lado. Então, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui, dos pontos altos que a gente fez aqui na curva da peça. Então, aqui eu vou vir nesse primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, é bem fácil para fazer a troca de cores. Trabalhei um ponto baixo, estou trabalhando da mesma forma que eu fiz aqui. Quando eu fiz a troca de cores do multicolor para desse multicolor nos tons de rosa e bordô para esse multicolor nos tons de verde. Então, aqui eu prendi com um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Se você achar necessário, pode fazer uma correntinha apenas, que vai dar certo também. Esse fio, eu já vou trazer ele aqui para esse lado, para facilitar o arremate. Laço o fio, agora eu vou vir no mesmo ponto de base. Nesse mesmo ponto onde eu prendi com ponto baixo, aqui eu trabalho um ponto alto. Então, formou aqui 2 pontos para o mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, laço fio,
pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, trabalho aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação novamente. Pulo um ponto de base no próximo ponto, um ponto alto. No mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Vai formar aqui um total de 6 bloquinhos com 2 pontos altos. Ó, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação. Pulo um ponto no próximo ponto, repito. 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir do outro lado também. 2 correntes, pulo um ponto, ó, chegando aqui no último ponto, trabalho a mesma repetição. 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes, e a minha peça está ficando assim. Então, formou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com 2 pontos altos. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, eu vou laçar o fio, vou vir nesse primeiro bloquinho, que tem os 3 pontos altos, e nesse primeiro ponto alto, dos 3 pontos, aqui no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntinhas, laço o fio, agora eu vou trabalhar no intervalo de 2 correntes. Trabalho aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes novamente, laço fio, no próximo intervalo de 2 correntes, repito, 1, 2 e 3 pontos altos. Está ficando assim, 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar mais 2 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Trabalho bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, nesse espacinho aqui. Trabalhei aqui bloquinhos de 3 pontos altos, então ficou aqui 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui no início da lateral ficou esse intervalinho aqui de ponto tela. Então, aqui eu preciso trabalhar da mesma forma. Fiz 2 correntinhas, laço o fio, vou vir aqui no último ponto alto desses 3 pontos, e aqui eu trabalho um ponto alto. Então, aqui formou um intervalo de ponto tela da mesma forma que ficou aqui no início da lateral. 2 correntes de separação, laço, fio, agora eu vou vir no primeiro ponto alto, ó, aqui da curva da peça. Nessa segunda correntinha aqui, vou aproximar bem para vocês verem bem certinho aqui. Fiz um ponto baixo e 2 correntes. Aqui na segunda correntinha, um ponto alto. Laço o fio e no mesmo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, laço o fio. Então, agora eu pulo esse ponto aqui ao lado, eu não trabalho sobre ele. Venho aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto. No mesmo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Então, agora, vocês vão observar. Olha, a peça está ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou na curva da peça desse lado. Vamos repetir desse lado. Tudo que a gente trabalhou nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui. Então, agora, será essa a sequência. Eu vou contar aqui essa volta como a volta de número 1,
com o barbante cru. Então, eu vou seguir trabalhando a mesma repetição até chegar no final. Então, gente, segui trabalhando aqui a mesma repetição. A minha peça está assim. Aqui ficou os 6 bloquinhos com 2 pontos altos. E aqui na lateral, ponto tela no início da lateral, ponto tela no final. Da mesma forma que eu ensinei para vocês aqui. Da mesma forma que eu fiz nessa outra lateral. Então, fiz aqui o ponto alto, 2 correntes. Vou vir aqui e vou contar aqui, um ponto baixo e 2 correntes. Nessa segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou subir apenas 2 correntinhas. Vou só ajustar aqui o fio, ó, para ele não ficar bem aqui, muito juntinho dessa correntinha, ó. Vou só ajustar aqui ele um pouquinho, sem fazer isso aqui, ó. Só dar uma ajustadinha aqui no fio para o ponto não ficar tão apertado quando a gente vai subindo as 2 correntinhas e a peça não ficar repuxada. Então, aqui eu faço 1, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mas se você achar necessário, pode trabalhar com 3 correntinhas. Eu prefiro trabalhar assim com 2 correntinhas porque não fica tão aparente o início e o final das voltas. Então, aqui fiz as 2 correntes para dar altura de um ponto alto, vou vir aqui sobre o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Laço fio e aqui nesse mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Então, observem que agora a gente trabalhou um aumento, que são 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Na carreira anterior, tinha os bloquinhos, né, os grupinhos com 2 pontos, agora vai ficar os grupinhos com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço, fio, vou vir aqui no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos aqui para esse mesmo ponto de base. 2 correntinhas. Então, gente, até chegar aqui nesse último bloquinho de 2 pontos altos, eu vou trabalhar um aumento no último ponto. Vai ficar aqui um total de 6 grupinhos, ou 6 bloquinhos, né? Com 3 pontos altos agora. Bom, gente, então, finalizando aqui, 6 grupinhos com 3 pontos altos. Trabalhei um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos aqui na curva da peça. Chegando aqui na lateral da peça, vocês vão observar que uma volta a gente vai iniciar aqui com ponto tela. A próxima volta vai ser com bloquinhos, né, com grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, a volta anterior, que foi a volta de número 1 com o barbante cru, eu trabalhei aqui ponto tela, na lateral da peça, no início. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Lacei o fio, vou vir sobre esse ponto alto, trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto. Laço fio e agora nesse intervalo de 2 correntinhas, trabalho aqui 2 pontos altos. Então, aqui formou um bloquinho, né, um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço fio, vou vir aqui no próximo espacinho de 2 correntes, vou trabalhar 3 pontos altos. Duas correntes. E vou seguir trabalhando agora 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Quando chegar aqui nesse espacinho de ponto tela, eu volto. Então, agora ficou 1, 2, 3, 4, vou fazer mais um grupinho com 3 pontos altos. Chegando aqui no intervalo de ponto tela, aqui nesse intervalo de ponto tela, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou aqui no início da lateral da peça. Então, para o intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Laço fio e sobre esse ponto alto, trabalho um
ponto alto. Então, ficou 5, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 3 pontos altos agora. 5 grupinhos com 3 pontos altos. Chegando na curva da peça desse lado, é a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, aqui eu trabalho 2 correntes de separação, laço fio sobre esse primeiro ponto alto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. Sigo trabalhando agora um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui no último grupinho de 2 pontos altos. Vai ficar da mesma forma que a gente fez na curva da peça desse lado. Então, aqui ficou 6 grupinhos com 3 pontos altos, da mesma forma que ficou na curva da peça aqui desse lado. Chegando aqui na lateral da peça, é a mesma repetição que a gente trabalhou na lateral desse lado, ó. Então, eu fiz as 2 correntes, laço, fio, e sobre esse ponto alto, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela, a gente trabalha essa repetição. 2 pontos altos e um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Então, a volta de número 2 está ficando assim. Bom, gente, então, chegando aqui ao final da volta de número 2, fiz 2 correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu faço 1, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço, fio, vou vir no próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto apenas. No próximo ponto de base, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes. Então, a minha peça está ficando assim. A volta de número 2 e as voltas seguintes que a gente vai trabalhar com o barbante cru, quando a gente trabalha, tudo que a gente trabalha na curva da peça desse lado, a gente trabalha desse lado. Tudo que a gente trabalha nessa lateral aqui, a gente repete nessa lateral aqui também. Então, agora, eu vou trabalhar essa sequência de um aumento no último ponto, ó, de cada um desses grupinhos de aumentos. Aqui na volta anterior, tinha 6 grupinhos com 3 pontos altos. Agora, vai ficar 6 grupinhos com 4 pontos altos, porque a cada volta que a gente trabalha, aumenta um ponto alto, porque a gente está trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, gente, segui trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos com pontos altos. Ficou 6 grupinhos com 4 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral, fiz as 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto, trabalho aqui um ponto alto apenas. Lembra que eu falei para vocês que aqui vai intercalando. Uma volta começa com ponto tela, 3 pontos, ponto tela, a próxima 3 pontos, a próxima ponto tela, e assim por diante, aqui na lateral da peça, tanto desse lado quanto desse lado aqui também. 2 correntes de separação, laço, fio, e nesse intervalo de 2 correntes, vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço, fio, no próximo intervalo de 2 correntes, repito, 3 pontos altos. Duas correntes, e vou seguir trabalhando agora dessa forma,
os grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, nesse intervalo de 2 correntinhas antes do último grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, até chegar nesse espacinho. Então, trabalhei os grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, no último grupinho de 3 pontos altos da lateral da peça, vou laçar o fio e sobre esse último ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, observem que essa volta de número 3 com barbante cru, ela é exatamente igual a essa volta de número 1 com barbante cru. A volta de número 4, ela vai ser igual à volta de número 2, porque vai iniciar com 3 pontos. Então, é sempre intercalando. E quando chegar aqui na curva da peça, tudo que a gente faz de um lado, a gente repete do outro lado. 2 correntes, vou vir aqui no primeiro ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e essa será a repetição. Aqui na curva da peça, eu sigo trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E quando chegar aqui na lateral, trabalho essa mesma sequência. Aqui eu vou trabalhar um intervalinho de ponto tela e aqui nesse último bloquinho de 3 pontos altos, um intervalinho de ponto tela também. Então, gente, é a mesma repetição. Vocês vão observar também que aqui, ó, a volta que iniciou com o ponto tela e finalizou a lateral com o ponto tela tem 4 grupinhos com 3 pontos altos. A volta que inicia com os 3 pontos altos e finaliza a lateral da peça com 3 pontos, fica 5 grupinhos com 3 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa volta tem 4 grupinhos com 3 pontos altos. Na próxima vai ter 5, porque a gente vai iniciar a lateral com 3 pontos e finalizar com 3 pontos, e assim por diante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários, ou vocês podem também voltar ao vídeo que vai dar certo. Então, gente, eu vou trabalhar essa repetição que eu estou ensinando para vocês até ter um total de 7 voltas. Essa volta aqui é a volta de número 3. Então, eu vou finalizar aqui toda essa volta de número 3 e vou trabalhar essa sequência até ter um total de 7 voltas, contando aqui com a primeira volta com o barbante cru. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para dar continuidade aqui à capa para a tampa do vaso. Bom, gente, já adiantei aqui as voltas da minha peça. Então, lembra que eu falei para vocês que fazendo aqui as 2 correntinhas para iniciar as voltas, né? 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Olha como fica, gente. Fica bem certinho aqui. Não fica tão aparente o início e o final da volta. Aqui eu cortei o barbante e trouxe o barbante aqui para o lado avesso, da mesma forma que eu ensinei para vocês aqui no início da peça, né? Quando eu fiz com o fio multicolor verde. Então, eu segui aqui a mesma repetição para facilitar a hora do arremate. Então, aqui eu trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas com o barbante cru. Se você quer fazer a sua peça maior, tanto no tamanho quanto na largura, você pode fazer essa sequência por mais vezes. Aqui eu já cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar a sequência de cores com o barbante rosa. Então, aqui, essa volta de número 7 tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Aqui na curva da peça tem 6 grupinhos com 8 pontos altos desse lado e desse lado da mesma forma, porque é a mesma repetição. E aqui tem os grupinhos, né, com 3 pontos altos na lateral da peça. Agora, eu vou trabalhar com o barbante rosa. E se você não quer fazer a troca de cores, você quer trabalhar a sua peça toda com uma única cor, é só seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 10 voltas. Aqui, como eu vou trabalhar a troca de cores, eu vou trabalhar 3 voltas com a sequência do barbante rosa. Aqui, gente, eu estou utilizando o fio boca azul, na cor rosa. Então, aqui é a mesma sequência para fazer a troca de cores. Faço uma laçadinha aqui na agulha. Pode iniciar trabalhando tanto desse lado quanto desse lado aqui. Então, eu vou iniciar aqui bem onde eu cortei o barbante.
Se você não quer fazer a troca de cores, continua trabalhando com a cor que você já estava trabalhando. Aqui, eu vou vir nessa correntinha, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes, laço, fio. Esse fio aqui, ó, eu já trago ele para esse lado. Aqui eu já vou passando esses dois fios por entre os pontos, porque assim facilita a hora do arremate. Então, aqui eu vou trabalhar, gente, a mesma repetição das carreiras anteriores. A diferença é que agora eu fiz a troca de cores. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Já vou passando esses fios aqui por entre os pontos, dessa forma. Um ponto alto para cada ponto alto de base. E quando chegar no último ponto, vou trabalhar a sequência de um aumento no último ponto, porque é a mesma repetição. Lembrando que já tem a videoaula também do suplá, gente, para combinar com esse modelo de tapete, que é o tapete Thaís. Aqui é a capa para a tampa do vaso. E tem a videoaula também do tapete, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui eu trabalhei um aumento, que foram 2 pontos altos para o mesmo ponto de base, 2 correntes, e sigo trabalhando a mesma repetição das carreiras anteriores. Eu peguei aqui essa peça, agora, aqui é o tapete. Já tem o passo a passo do tapete disponível aqui no canal. O link vai estar na descrição do vídeo. Agora, eu vou trabalhar uma volta com rosa, da mesma forma que eu fiz aqui no tapete. Uma volta com rosa, uma volta com a cor goiaba e uma volta com rosa. Essa cor goiaba parece bastante também com o rosa médio, mas é a cor goiaba. Então, eu vou trabalhar essa sequência, um total de 3 voltas. Rosa, goiaba e o barbante, o fio rosa novamente. Então, essa será a repetição. Vai ficar um total de 10 voltas antes do bico de acabamento. A volta de número 8, com barbante rosa. A volta de número 9, com o barbante com fio, né? Na cor goiaba. E a volta de número 10, com o barbante rosa novamente. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para dar início ao bico de acabamento. Segui trabalhando a mesma sequência que eu ensinei para vocês. A minha peça está ficando assim. Então, aqui ficou um total de 10 voltas. 7 voltas com o barbante cru. E aqui eu fui intercalando uma volta com o barbante rosa, né? Uma volta com a cor goiaba e uma volta com o rosa, o fio rosa. E a minha peça está assim. Se vocês acharem necessário, pode trabalhar mais voltas com essa sequência. Então, agora, eu vou utilizar o fio na cor que eu utilizei aqui. Essa cor é a cor goiaba, para algumas marcas de barbante. Parece bastante com a cor rosa médio. Então, aqui, gente, da mesma forma, eu vou fazer uma laçadinha na agulha para fazer a troca de cores. Vou vir bem aqui onde eu cortei o barbante, eu já trouxe o barbante para o lado avesso para facilitar a hora do arremate, da mesma forma que eu ensinei para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui foi onde eu cortei o barbante. Eu trouxe ele aqui para o lado certo. E agora, no próximo ponto, eu venho e trago o fio para o lado avesso da peça. Assim facilita a hora do arremate. Então, agora, eu vou iniciar a volta de número 11. Essa volta eu vou trabalhar toda com ponto alto. Então, eu venho aqui nessa correntinha, passo um ponto baixo e 2 correntinhas. Laço fio, esse fio aqui eu já trago aqui para esse lado para facilitar o arremate.
venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando uma sequência de um ponto alto para cada ponto de base e vou repetir aquela sequência de aumentos, exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença é que agora a gente não vai trabalhar corrente de separação nessa volta. A gente vai trabalhar ponto alto para os intervalos de 2 correntinhas. Então, aqui ponto alto para cada ponto de base, ó. Já vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Chegando aqui nesse último ponto, eu vou trabalhar a sequência das carreiras anteriores. Então, eu trabalho 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Laço, fio, cheguei no intervalo de 2 correntes, agora eu não trabalho correntinha de separação. Agora, nos intervalos de 2 correntinhas, 2 pontos altos e ponto alto para cada ponto alto de base. Então, gente, essa volta é a volta de número 11. Na curva da peça, onde tem os aumentos na carreira anterior, a gente segue trabalhando aumento sobre aumento, ó, exatamente igual eu ensinei aqui para vocês. Então, para cada desenho desse, a gente trabalha um aumento no último ponto. Para os intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 pontos altos. Chegando aqui na lateral, da mesma forma, 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a repetição da volta de número 11. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Então, a minha peça está ficando assim. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, segui trabalhando o aumento sobre aumento, exatamente igual eu trabalhei nas carreiras anteriores, o aumento, então eu segui trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses desenhos da curva da peça desse lado e desse lado aqui também. E na lateral a peça ficou assim, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas. Aqui, gente, eu não contei a quantidade de pontos, porque eu vou ensinar para vocês como fazer adaptações. Caso você faça a peça maior ou menor. Então, aqui eu vou vir na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço fio no próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. Laço fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, contando com as correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, ficou um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação. Laço meu fio, vou pular 1, 2, 3. No próximo ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. No próximo ponto, novamente, um ponto alto, e vou trabalhar uma sequência aqui com 5 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 e no próximo ponto, ó, no ponto alto de número 4, trabalho a sequência de um ponto alto
para cada ponto alto de base, ficando um total de 5 pontos altos. Então, gente, essa será a repetição. Eu irei seguir trabalhando dessa forma. Vou seguir trabalhando dessa forma por toda a volta. Tanto aqui na parte da curva da peça, quanto também na lateral da peça. Aqui na lateral da peça, se você achar necessário pular mais pontos de base, pode pular 4 pontos de base, ao invés de pular 3 pontos de base. Se você for fazer aqui, você quiser contar a quantidade de pontos altos dessa volta aqui, toda com ponto alto fechado, esse bico de acabamento, gente, para que ele dê certinho, sem precisar fazer adaptações, precisa ter uma quantidade, ó, para vocês saberem quantos pontos precisa. A gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos e pulei 3 pontos de base. Então, eu preciso ter de 8 em 8 pontos altos aqui de base, para que vá formando esses desenhos. O desenho é esse bloquinho, esse grupinho de 5 pontos altos e esse espacinho. Aqui é um desenho. Aqui já é outro motivo, ó, outro desenho. Aqui já vai formar outro desenho. Para que a próxima volta a gente vai trabalhar nesses espacinhos aqui. Então, é de 8 em 8 pontos altos para esse bico de acabamento não precisar de adaptações. Mas eu vou ensinar aqui para vocês como fazer adaptações caso seja necessário, se você está fazendo a sua peça maior ou menor. Segui trabalhando aqui, gente, a sequência de 5 pontos altos e pulando 3 pontos de base. Então, a minha peça está ficando assim. Independente da quantidade de grupinhos de 5 pontos altos que der a sua peça, vai dar certo o bico de acabamento. Então, aqui, chegando aqui no final, eu precisei fazer a adaptação para que desse certinho aqui o bico de acabamento. Então, eu estava pulando 3 pontos de base. Aqui nesse espacinho, eu pulei 4 pontos de base. E nesse espacinho aqui também. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, em 2 espacinhos, eu precisei pular 4 pontos de base. Se você não quiser pular os quatro pontos de base aqui apenas desse lado, você pode vir aqui desse lado, ó. Quando você estiver fazendo a peça desse lado, pula um espacinho desse e pula 4 pontos de base. Quando chegar aqui desse lado, no final, em um espacinho, você pula os 4 pontos de base. Então, aqui, a minha peça eu fiz dessa forma. Em 2 espacinhos aqui, eu pulei 4 pontos de base. Agora, eu vou vir aqui, na segunda correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto. Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Então, aqui, eu faço mais um ponto baixíssimo. Chegando aqui nesse ponto alto, no terceiro ponto alto de base, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. A gente pode trabalhar direto um ponto baixo aqui ou caminhar com um ponto baixíssimo e fazer um ponto baixo. Pode trabalhar assim ou pode trabalhar aqui, ó. Vem nesse ponto aqui, faz um ponto baixíssimo e no mesmo espaço faz um ponto baixo, que vai dar certo também. Laço o fio. Agora, eu vou vir nesse espacinho aqui de 4 correntinhas, e nesse espaço que eu trabalhei as 4 correntinhas, vou trabalhar uma sequência aqui de 10 pontos altos, ó. Trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, ficou assim.
Trabalhei os 10 pontos altos, agora eu vou vir aqui, ó, nesse próximo grupinho de pontos altos, que tem os 5 pontos, conto aqui 1, 2, e no terceiro ponto de base, vou prender aqui com um ponto baixo. Então, aqui formou um desenho. Então, a gente vai trabalhando pontos altos nesses intervalos de 4 correntinhas. Por isso, gente, que independente da quantidade de grupinhos de 5 pontos altos que tiver da carreira anterior, vai dar certo a sua peça. Essa volta aqui é a volta de número, aqui eu fiz até aqui, é um total de 10, 11, 12, essa volta é a volta de número 13. Agora, eu vou laçar o fio, venho no próximo intervalo aqui, que tem as 4 correntinhas, e vou trabalhar a sequência com os 10 pontos altos. Essa volta aqui, a gente precisa contar bem certinho a quantidade de pontos altos para que não dê errado a próxima volta. Então, aqui tem um total de 5. 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Agora, eu vou vir novamente, ó, no terceiro ponto alto aqui, desse grupinho de pontos altos e prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 13. 10 pontos altos para cada intervalo de 5 correntes e prendo com um ponto baixo aqui no terceiro ponto alto desse grupinho com 5 pontos altos. Essa será a repetição. Bom, gente, olha que lindo está ficando o bico de acabamento. Fica até bonito deixar assim, né, gente? Também o bico de acabamento. Agora, eu vou trabalhar a última volta aqui do bico de acabamento. E para finalizar essa volta, que é a volta de número 13, é a volta de número 13, gente, contando a partir dessa volta aqui, ó, com o barbante cru. Contando a partir da primeira volta que eu fiz, eu tava contando a partir dessa volta aqui, ó. Se for contar a partir da primeira volta, essa volta é a volta de número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É a volta de número 15. Eu estava contando só a partir da volta com o barbante cru. Então, tem um total de 15 voltas agora no tapete, na capa para a tampa do vaso. Para finalizar essa volta de número 15, eu vou vir bem aqui onde eu iniciei, trabalhando um ponto baixo. Eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui do ponto, vou aproximar bem para vocês verem aqui. Então, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, eu vou prender com ponto baixíssimo. E a peça vai ficando bem certinha, não fica embabadada, não fica repuxada. Vocês podem trabalhar também com a agulha 3 milímetros, se a peça estiver ficando embabadada, e com a agulha 4 milímetros, se a peça estiver ficando emborcada. Mas, se estiver ficando levemente emborcada, gente, na próxima volta que a gente vai trabalhar, vai ficar bem certinha. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, no terceiro ponto alto de base daqueles 10 pontos altos que a gente fez. Então, aqui no primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, chegando aqui no terceiro ponto alto de base, agora eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 1, 2, 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Então, eu vou voltar aqui, ó, contando 1, 2, e aqui na terceira correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Formou um ponto alto com um ponto picô. Laço fio, no próximo ponto alto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir pegando aqui essas duas laçadinhas do ponto e trabalho aqui
um ponto baixo. Formou mais um ponto picô. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui tem 2 pontos picô com 3 correntinhas. Vou trabalhar agora um ponto picô com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Para que esse ponto picô aqui, ele fique maior. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse ponto alto, bem aqui, e pego essas 2 laçadinhas do ponto. Dessa forma, trabalho aqui um ponto baixo. Formou mais um ponto picô. Laço fio no próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto picô. E aqui eu pego essas 2 laçadinhas do ponto alto e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto e um ponto picô. Pego aqui as 2 laçadinhas do ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto apenas. O último ponto, a gente não trabalha ponto picô sobre o último ponto. Então, aqui vai sobrar 2 pontos altos. A gente pulou 2 pontos altos aqui no início do desenho. E aqui sobra 2 pontos altos. Fica um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e 5 pontos picô, porque a gente não trabalha ponto picô no último ponto. Laço fio, vou vir direto aqui no próximo desenho, ó, que tem os 10 pontos altos, pulo os 2 primeiros pontos, venho no terceiro ponto de base e trabalho aqui um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz aqui. 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 laçadinhas do ponto. Um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntinhas para fazer a altura aqui, né, de um ponto picô. Pego as 2 laçadinhas, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Então, já tenho os 2 pontos picô aqui com 3 correntinhas, vou fazer... Com 3 correntes, vou fazer o ponto picô com 5 correntes agora. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Fiz o ponto picô aqui maior com 5 correntes, agora eu vou fazer mais 2 pontos picô com 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes. Pego as 2 laçadinhas do ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto e um ponto picô. Laço fio, no próximo ponto, um ponto alto apenas. Formou novamente 5 pontos picô aqui, ó. 2 pontos picô menor, um maior e 2 pontos picô menor. Laço fio, pulo os 2 primeiros pontos, venho no terceiro ponto e repito. Então, gente, essa será a sequência. Essa aqui é a volta de número 16, é a última volta do bico de acabamento. Vou seguir trabalhando assim por toda a volta. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Chegando aqui no final da volta de número 16, eu vou vir aqui. Conto 1, 2 e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Vou ajustar aqui essa laçadinha. Então, aqui, gente, para fazer o arremate, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate, mas se você não tiver agulha de tapeçaria,
pode utilizar a agulha de crochê que vai dar certo também. Com a agulha de tapeçaria, eu vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Então, aqui do lado avesso, eu vou pegando só as laçadinhas aqui dos pontos, ó, do lado avesso. Do lado certo fica assim. Então, eu vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Com a agulha de crochê, você vai passando também o fio por entre os pontos. Dessa forma. Aqui, a gente já pode cortar o fio, pode passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone, ou também pode vir aqui e dividir esse fio ao meio, deixando 3 fiozinhos desse aqui para cada lado. Dividir esse fio ao meio, agora eu vou pegar uma laçadinha aqui do ponto e vou passar esse fio, e agora eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho, segundo e o terceiro. Agora é só cortar o excesso aqui do barbante. Ajusta aqui os pontos e fica assim o arremate. Da mesma forma, a gente faz o arremate desses fios aqui. Esses fios, ó, já tá os 2 fios aqui. Então, passa por entre uma laçadinha e faz os 3 nozinhos, com todos esses fios. Então, aqui foi onde eu estava trabalhando. Aqui eu estava trabalhando o início e o final das voltas. E olha como o acabamento fica perfeito, trabalhando assim com 2 correntinhas. Quando eu vou trabalhar a telinha da capa para a tampa do vaso, eu prefiro trabalhar desse lado aqui. Aqui foi onde eu fiz a emenda, então eu gosto de trabalhar a telinha desse lado. Então, aqui eu vou trazer a minha peça para o lado avesso. Aqui está do lado avesso. Então, eu vou trabalhar a telinha desse lado aqui. Mas vocês podem trabalhar desse lado aqui, se vocês acharem necessário. Trabalhar desse lado, pode trabalhar, vai de acordo aí com a sua preferência. Então, gente, eu peguei aqui esses marcadores de carreira, coloquei um desse lado e um desse lado, para que a telinha fique bem retinha. Então, aqui eu vou iniciar rente com esse. Aqui tem um bloquinho de 3 pontos altos e aqui tem um bloquinho de 3 pontos altos. Então, rente com esse bloquinho aqui de 3 pontos altos, ou com esse grupinho de 3 pontos altos, ó. Rente com esse grupinho de 3 pontos altos tem esse desenho. Então, eu vim aqui no terceiro ponto desse desenho e coloquei o marcador de carreiras. Da mesma forma desse lado aqui, ó, para que a peça fique bem certinha. Aqui vocês vão observar que esse desenho, ele não está bem rente com esse grupinho de 3 pontos altos. Porque lembra que aqui a gente, 2 espacinhos, pulou 4 pontos de base? Então, aqui, eu coloquei o marcador de carreiras no terceiro ponto, mas a gente pode trazer esse marcador de carreiras aqui para ficar mais centralizado, gente, aqui, ó, para esse segundo ponto. Então, vai ficar bem centralizado com esse aqui. Uma outra dica também, vocês podem dobrar a peça ao meio e fazer a marcação para fazer a telinha. Então, aqui, para fazer a telinha, eu vou utilizar a mesma cor de barbante que eu utilizei para fazer o bico de acabamento. Então, eu vou pegar o barbante e vou fazer aqui uma laçadinha na agulha. Da mesma forma que eu faço... Não está focando aqui, peraí. Da mesma forma que eu faço quando eu vou fazer a troca de cores. Então, aqui eu fiz uma laçadinha na agulha. Vou vir bem aqui, onde eu fiz a marcação. Eu coloquei o marcador de carreiras bem sobre esse ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, gente, pegando essas 2 laçadinhas do ponto alto, ó. A gente pode pegar essas 2 laçadinhas ou pode vir aqui e pegar as 2 laçadinhas desse ponto alto onde está
marcador de carreiras. Lembrando que essas duas laçadinhas do ponto, a gente vai pegar apenas aqui do lado avesso do ponto. Aqui do lado certo, a gente não vai pegar essas duas laçadinhas, vai ficar só aqui do lado avesso. Deixa eu ajustar aqui. Eu vou tirar aqui esse marcador de carreiras. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas. E aqui, do lado certo, ficou assim. Ou então, a gente pode pegar essas duas laçadinhas aqui. Mas eu acho que vai ficar mais fácil pegando aqui. Então, vou pegar aqui essas duas laçadinhas do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz aqui as 8 correntinhas, eu vou vir direto aqui no próximo desenho, que tem os 5 pontos altos, pegando aqui as duas laçadinhas desse terceiro ponto, ó. 1, 2, 3. Pegando as duas laçadinhas aqui desse terceiro ponto alto, sempre pegando as duas laçadinhas apenas do lado avesso da peça. Vou aproximar aqui. Para vocês verem melhor. Então, aqui trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Novamente, vou contar aqui, ó. Aqui tem um desenho, vou vir no próximo desenho, no terceiro ponto alto. Daqueles 5 pontos altos. E vou pegar aqui, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui do ponto. E aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2. Deixar assim, que eu acho que assim vai dar para ver melhor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Fiz as 8 correntinhas, venho aqui, ó, no próximo desenho, onde tem os 5 pontos, e aqui no terceiro ponto eu pego essas duas laçadinhas do ponto e repito um ponto baixo. Então, gente, vai ficando assim. Vai formando aqui essas argolinhas. Dessa forma. Vai formando essas argolinhas aqui, com 8 correntinhas. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui desse lado, onde tem essa marcação, ó, até chegar aqui nesse desenho. Nesse desenho, ao invés de prender com ponto baixo aqui, no terceiro ponto alto, eu vou prender com ponto baixo aqui no segundo ponto alto. Então, eu vou trabalhar essa sequência até chegar ali do outro lado. Segui trabalhando aqui, gente, as 8 correntes, um ponto baixo, 8 correntinhas e um ponto baixo, até chegar aqui na marcação que eu fiz desse lado. Então, agora, eu vou tirar aqui esse marcador de carreiras. Então, fiz um ponto baixo, nesse desenho eu fiz no segundo ponto. Porque aqui, nesse espacinho, eu pulei um ponto a mais. Então, deixei aqui no segundo ponto, mas pode trabalhar aqui no terceiro ponto, que vai dar certo também. Então, aqui ficou um total, vou contar aqui a quantidade de espacinhos desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 argolinhas dessa com 8 correntinhas. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas agora, que vai dar a altura de um ponto alto.
E vou trabalhar 7 correntes de separação, porque aqui tem um total de 8 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar com 7. A cada volta que eu fizer, eu vou diminuir uma correntinha. Então, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 7 correntes que será de separação. Vai ficar um total de 10 correntinhas. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz as 10 correntes, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou virar aqui a minha peça está dobrada. Vou virar a peça, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Vou deixar a peça aqui dobrada, porque vai ser mais fácil para visualizar os pontos. Então, aqui, eu vou vir direto sobre esse ponto baixo que eu fiz e sobre esse ponto baixo, trabalho um ponto alto agora. Ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes agora. Laço o fio, vou vir sobre o próximo ponto baixo. E trabalho aqui um ponto alto sobre esse ponto. Então, agora, eu vou trabalhar a sequência de 7 correntes de separação e um ponto alto sobre o ponto baixo, até chegar do outro lado, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço o fio, venho no próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Então, essa será a repetição. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no final, até chegar aqui sobre o ponto baixo, que foi o primeiro ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Chegando aqui, gente, ó, no último ponto baixo, fiz as 7 correntes, lacei o fio, agora eu vou vir aqui sobre esse ponto baixo e trabalho um ponto alto sobre esse ponto baixo. Vocês vão observar que vai ficando aqui já no formato da tampa do vaso. Vai ficando assim. Então, chegando aqui no final, para iniciar a próxima volta, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, nessa volta aqui, a volta de número 2, eu fiz um total de 7 correntes. A próxima volta de número 3, eu vou fazer um total de 6 correntinhas, porque, como eu expliquei para vocês, a cada volta diminui uma correntinha para ir ficando aqui no formato da tampa do vaso. Então, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um total de 9 correntinhas agora. Sempre que a gente vai iniciar uma volta, a gente sobe as 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e faz as correntinhas de separação. Sempre diminuindo uma correntinha de separação a cada volta. Então, ficou 9 correntes. Vou laçar o fio, vou virar aqui a minha peça, porque são carreiras indo e voltando. Vou dobrar aqui, só para ficar mais fácil de ver os pontos. Então, aqui fiz as correntinhas, vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço o fio, vou vir no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, é bem fácil de fazer essa telinha. A gente só precisa ir contando os pontos para que dê bem certinho. E vai ficando assim. Dessa forma. Eu vou trabalhar, gente, essa sequência
Vocês vão observando aí que vai ficar, ó, vocês vão sempre observando se tá certinho aqui a quantidade de pontos. E vai ficando assim, vai formando aqui a telinha da tampa do vaso. Então, aqui, eu vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui desse outro lado. Trabalho essa mesma repetição. Chegando aqui desse lado, gente, chegando ao final dessa volta, fiz as 6 correntinhas de separação. Agora, eu vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, aqui eu trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. Ficou assim. Então, quando a gente finaliza a volta, a gente vem aqui na terceira correntinha, que a gente fez para dar altura de um ponto alto, e trabalha um ponto alto. Quando vai iniciar a volta, 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Aqui na carreira anterior, tinha 6 correntes de separação. Agora, vai ficar um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 8 correntinhas agora, contando com as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Eu vou virar aqui a minha peça e sigo trabalhando a sequência que eu ensinei para vocês, ó. Venho aqui sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. 5 correntinhas de separação. Venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhar dessa forma até ter um total de 3 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Então, vou seguir trabalhando assim. Então, gente, aqui tem 5 correntes de separação entre um ponto alto e outro. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de 3 correntinhas de separação. Até ter um total de 3 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. E volto para dar sequência aqui à peça. Bom, gente, então, a minha peça está ficando assim. Fiz um total aqui, ó. Uma volta com 8 correntes, 7, 6, 5, 4 e 3 correntinhas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia seguir fazendo dessa forma até ter um total de 3 correntinhas de separação? Eu fiz mais uma volta, trabalhando também 3 correntes de separação, para que ficasse aqui do lado certo as correntinhas, porque essa corrente aqui tinha ficado do lado avesso, porque são carreiras indo e voltando. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas, porque 2 voltas eu fiz com 3 correntinhas de separação. E a peça está assim. Agora, chegando aqui, eu vou trabalhar um total de correntinhas que dê para chegar até aqui desse lado, ó, sem ficar repuxando a peça. Vou trabalhar em média 30 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui uma quantidade de correntinhas e falo para vocês a quantidade de correntinhas que eu fiz. Fiz aqui, gente, um total de 30 correntinhas. Se você precisar fazer mais ou menos correntinhas, você vai fazer mais ou menos correntes. Então, aqui eu fiz uma quantidade de correntinhas que dá para vir até aqui esse lado sem repuxar a peça, que eu vou prender com um ponto baixíssimo. E fica assim. Se você não quer fazer assim as correntinhas até chegar aqui, vocês podem fazer de 30 a 40, umas 40 correntinhas desse lado, prende aqui com um ponto baixo e faz 40 correntinhas, por exemplo, desse lado aqui, para amarrar, para dar um laço ou um nozinho aqui, né, se vocês acharem necessário. Então, aqui eu vou fazer dessa forma, eu acho que fica ótimo também. Fiz as 30 correntinhas para minha tensão de pontos. Agora, eu vou vir aqui e vou contar. Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Conto aqui 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz. Então, vou vir aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e vou cortar esse fio. Cortei aqui o fio. Agora, para fazer o arremate do fio, vou mostrar aqui para vocês a peça como está. Ficou assim. Então, fica bem certinho aqui, para não ficar torta a peça. Então, para fazer o arremate do fio, gente, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Com a agulha de tapeçaria, eu vou passando aqui o fio por entre os pontos
E depois eu faço 2 ou 3 nozinhos. Então, é bem fácil também para fazer o arremate. Eu vou passando aqui esse fio por entre os pontos. E depois eu faço aqui 2 ou 3 nozinhos. E fica assim a telinha da tampa do vaso. Bom, gente, já finalizei aqui toda a capa para a tampa do vaso. Já fiz aqui os arremates da mesma forma que eu ensinei para vocês. A parte da frente da peça, gente, ficou assim. Olha que linda fica essa capa para a tampa do vaso. Então, a minha peça ficou assim. E aqui é a parte da telinha. É uma telinha bem fácil de fazer também, bem rápida, é econômica. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse lindo modelo de capa para a tampa do vaso e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na santa paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.